A irmã Isabel está nos perguntando aqui, pastor, qual é a diferença entre a igreja pentecostal e a neopentecostal? A pentecostal é a tradicional, que teve início em 1911 aqui no Brasil, Assembleia de Deus, igreja também chamada Congregação Cristã no Brasil, são as mais antigas. A partir de 1960, então começaram a surgir igrejas que saíram dessas duas, notadamente da Assembleia de Deus. Daí porque esse título neo, que significa novo, movimento novo, pentecostal. Agora, nós temos a lamentar que esses movimentos, não todos, chamados neos pentecostais, eles têm adotado certas práticas que são fora da Bíblia Sagrada. Esse tipo de corrente, esse tipo de usar fetiches, talismãs, amuletos e, como se diz, abrir a porta para um tipo de igualdade com movimentos que nós chamamos afro-brasileiros. Então isso são meios de atração do povo, porque a maioria do povo brasileiro tem essa ligação com o catolicismo, com os cultos afro, com o espiritismo, e é um meio de atração para essas pessoas pensarem que tudo é igual. Então essa é a diferença. E a igreja pentecostal é a que é mais tradicional. E as novas que estão surgindo com novidades no campo de práticas e deixando de lado o evangelho, aquele que Paulo pregou em 1 Coríntios 15, 1-6. Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Então, na realidade, a diferença maior não está no tempo. Por exemplo, igrejas com menos de 15, 20 anos podem ser pentecostais e não são exatamente neo. A Igreja Evangélica da Paz, ela é neo ou ela é pentecostal? Ela é pentecostal, porque a linha doutrinária da nossa igreja é uma linha doutrinária que se parece com as Assembleias de Deus no Brasil. E o neopentecostal, por exemplo, seria universal? É um exemplo, não? É universal, Deus é amor, que surgiram com segmentos doutrinários diferentes daquelas tradicionais de onde saíram. Essas que o senhor Por falou... exemplo, essa igreja Renascer tem práticas e formas de culto que são francamente contrárias às igrejas tradicionais pentecostais. A da Graça também? A da Graça também, Certo. com R.R. Soares. Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. O meu nome é Marcos Lopes, seja bem-vindo a este humilde canal de YouTube. Gostaria de ler um versículo na inerrante palavra de Deus em Gênesis capítulo 18, versículo 25, parte B. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Não faria justiça o juiz de toda a terra? Ou seja, Deus sempre faz a sua justiça prevalecer, mesmo que para alguns seja injustiça, ok? Então, senhores, eu acabei tirando esse último vídeo do ar, um vídeo que em poucos dias aí tinha 4.600 visualizações. E o motivo de eu tirar é porque a gente tem que se cobrir, né, pessoal? Hoje em dia existem muitas pessoas maldosas, pessoas que querem arrancar de você o seu dinheiro, o seu patrimônio. E como eu sou uma pessoa simples, uma pessoa que não dispõe de bens materiais, né, os meus dois canais, inclusive, não são monetizados. Mas mesmo que eles fossem monetizados, eu jamais deixaria de falar a verdade da palavra de Deus e da historicidade da igreja, ok? Mas o motivo foi tirar e fazer um novo modelo daquele vídeo. Um novo modelo, mas dentro de um raciocínio lógico.
Bem, senhores, nós vimos aí de início uma declaração do saudoso pastor Nathanael Rinaldi, que foi um dos presidentes do ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, fundado pelo Dr. Walter Martin aqui nos Estados Unidos. E em visita ao Brasil, viu a necessidade do Brasil, das igrejas terem algo que ela não tinha, que era apologética, ok? E o Sr. Rinaldi, andei com ele muitos anos, tive o prazer, né, de realizar encontros com o Sr. Rinaldi, com Testemunhas de Jeová, Mormons, Adventistas. Foi algo assim muito bom os anos que eu passei com o Sr. Rinaldi. Agora, o Sr. Rinaldi, ele tinha uma visão de pentecostalismo e neopentecostalismo, porque ele viveu numa época, num tempo em que eu vivi também, ok? Então, naquele tempo, dava para você, entre aspas, distinguir os dois movimentos, pentecostal e neopentecostal, coisa que hoje, praticamente, é impossível na maioria dos lugares que você for, ok? Eu visito, por curiosidade, algumas igrejas Assembleia de Deus aqui nos Estados Unidos. E eu posso dizer para vocês que a tendência foi só descer ladeira abaixo, ok? A Assembleia de Deus ela não melhorou, ela piorou, ok? Agora, eu acho interessante que o pastor batista João Flávio Martinez, né, que se diz ser batista, mas é um pentecostal, é uma coisa impossível, né? Um pastor batista raiz ser continuista. Mas, fazer o que, né, pessoal? Nós estamos no século 21. E o século 21 é um século muito crazy, né? Muito louco. E eu percebi aqui, na playlist do canal dele, do CACP, que não tem vídeos alertando sobre as coisas que eu estava dizendo neste último vídeo sobre as Assembleias de Deus. Eu tenho um vídeo, ele tem um vídeo de 6 meses atrás, o Reverendo Moon e as Assembleias de Deus de Madureira. E não é nem ele que está falando, é o pastor Joaquim de Andrade fazendo uma denúncia sobre essa questão do Reverendo Moon e o bispo, né, Manuel Ferreira, ok? Tem um outro vídeo também de um ano atrás. Qual a diferença entre a igreja pentecostal e neopentecostal? É uma entrevista que Flávio Martinez está fazendo com outra pessoa, mas é aquele negócio, é um negócio assim, não mexe muito na famosa BLEA, Assembleia de Deus, né? Então, tem outro também vídeo aí, mas tudo vídeo de um ano atrás, 6 meses atrás, ok? Então é assim que funciona. Nós observamos que ele gosta muito de falar do calvinismo, né, ao seu bel prazer, ao seu modo, né, ao seu estilo, né? Ele segue muito as declarações de Kenny Wilson, de Nathan Rufino, dizendo que o calvinismo é gnosticismo, né? E que Agostinho de Hipona, ele trouxe o paganismo para dentro da igreja, através do maniqueísmo e tudo mais. Só que eu já refutei essas argumentações sem fundamento numa série aí atrás que você pode ver, que eu estou analisando essa questão de Agostinho e o maniqueísmo. E nesta série que eu fiz, eu provei de que, na verdade, foi o contrário. Agostinho de Hipona, ele varreu o maniqueísmo na África. A igreja era muito grande na África, a igreja cristã, e através de Agostinho de Hipona e a sua pena, os seus escritos, ele varreu o maniqueísmo, né, da África e também praticamente influenciando a Europa. Senhores, então as declarações tanto dele como de Jamierson, como de Nathan Rufino e de todo esse pessoal que odeia o chamado calvinismo, que na verdade é a interpretação do evangelho, senhores. Eu até acho errado muitos calvinistas chamarem
o calvinismo, né? Ter títulos no vídeo, o calvinismo. Eu acho errado isso. Eu acho que nós deveríamos falar sobre o evangelho monergístico, porque na verdade o que esses homens da antiguidade, né, descobriram através das escrituras é o que Agostinho descobriu, é o que Lutero descobriu, é inevitável. Ou seja, o evangelho, né, do Senhor Jesus Cristo, ele é monergístico. A salvação não pertence ao homem. Deus não deu essa glória ao homem. Essa glória pertence a Deus. Entende? Então eu não vou entrar nesse pormenor. Tem vários vídeos aqui no canal, várias séries que você pode ver aí atrás, tá bom? Mas o assunto aqui, o escopo deste vídeo é o seguinte: quando eu fiz denúncias das Assembleias de Deus, nesse último vídeo que eu acabei retirando do ar, e vou falar um pouco aqui sobre o mesmo assunto daquele vídeo, eu pergunto, onde está o senhor Jamierson, onde está o senhor Elias Soares, onde está o Vailate, onde está Flávio Martinez e onde está Paulo Cristiano, que não denunciam as aberrações que acontecem dentro das Assembleias de Deus. Onde eles estão? Alguém achou eles por aí? É porque não há vídeos deles sobre esse assunto tão importante, que são as aberrações dentro das Assembleias de Deus. Deve existir alguns motivos, né? Vamos lá, o motivo número 1. Motivo número 1 é que o segundo do senhor Flávio Martinez, o segundo do ICP, se eu acho que é o segundo, não sei, né? O Paulo Cristiano é das Assembleias de Deus, até onde eu sei. Então fica muito chato, né? Ele como primeiro falar mal das Assembleias de Deus. Esse é um ponto. Segundo, os mais de 130 mil seguidores do seu canal são de que vertente? São reformados ou são da Assembleia de Deus e pentecostais? Evidentemente que são 98%, 99% pentecostais da Assembleia de Deus. Então fica complicado, né, ele falar sobre o assunto, né, porque vai envolver, né, inscritos, esse tipo de coisa. Pessoal, mas ele costuma dizer que o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Ora, senhor Martinez, eu sei que o senhor não vai ver esse vídeo, mas os inscritos que vêm aqui, os seus espiões, não que o senhor mandou, né, mas eles vêm aqui no meu canal, eu pergunto para você, que é seguidor do canal dele, o pau bate em Chico e em Francisco mesmo? Mas por que ele não fala sobre esta cena aqui, por exemplo? Por que ele não fala? Não fala sobre esse assunto, por quê? Porque os seus inscritos, né, são da Assembleia de Deus, são pentecostais. Porque, queridos, é o seguinte, infelizmente, nós vivemos numa era onde as pessoas têm tanto estudo bíblico pela internet, né, tanto estudo sobre a Bíblia, tantos livros sensacionais, mas as pessoas querem gurus. As pessoas preferem ter gurus.
É uma preguiça mental mesmo, né? Você que é inscrito do Martinez aí, estiver vendo esse vídeo, você é um preguiçoso. Você não vai estudar a história da igreja. Você não vai estudar a Bíblia, não vai fazer uma exegese. Você prefere ouvir os seus gurus. E acaba dando nisso aí, né, pessoal? Acaba dando nesse quesito aí. Então, senhores e senhoras, é muito difícil, por exemplo, uma pessoa, por exemplo, ir atrás de livros no inglês, como esse aqui, por exemplo, né? Você entendeu? Um livro que fala sobre a vida de John Wesley. E olha, vou falar uma coisa, se é escrito por uma pessoa que é metodista, se ele lesse esse livro aqui, ele ia ter que falar, puxa vida, eu sou arminiano wesleyano mesmo, cara? Tem certeza disso? Tem certeza? Então, sabe o que acontece? O que eu vejo como título desse livro aqui, ó, O Funeral do Arminianismo. Se eles lessem um livro desse, dificilmente se eles são de Deus, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz, Deus diz na sua palavra. O Funeral do Arminianismo. Se ele lesse um livro desse aqui, com o coração aberto, sem ideologia, dificilmente eles ficariam no arminianismo. Eles entenderiam o que é o arminianismo. Mas o orgulho, a vaidade, né? Não querer abandonar, né? Dar marcha ré, se retratar, né? O Sr. Martinez diz frequentemente que ele se retrata se ele estiver errado. Bem, dos vários vídeos do meu canal e de outros canais, eu nunca vi ele se retratar de nada. Mas ele disse que se retrata. Não. Eu sou uma pessoa que se eu estiver errado... Mas eu não vejo esse tipo de coisa, né? Agora, veja, a Assembleia de Deus está se afundando na lama. A cada década que passa, ela está cada vez mais distante da Bíblia. Mas onde está o Sr. Martinez? Onde está o Sr. Jamiers? Onde está o Sr. Elias Soares? Que não denunciam, por exemplo, isso aqui. Dá uma olhada nisso daí. São Cristóvão, Assembleia de Deus de São Cristóvão, Ministério de Madureira, através de seu presidente, Bispo Abner de Cássio Ferreira, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais e nos termos estatutários, em homenagem póstuma, concede a Frida Maria Stranderberg Wingren, pastora, este certificado em reconhecimento à ordenação ao pastorado. Onde vocês estão, apologistas do Brasil? Estão com medo? Estão com medo dos processos? Estão com medo de falar a verdade? Que apologética com muletas é essa que vocês estão pregando? Vocês estão querendo dividir o pentecostalismo do mundo neopentecostal, sendo que hoje, praticamente, é a mesma coisa. Mas os interesses, né, pessoais são maiores do que a verdade, não é mesmo? Você está disposto a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira? É o slogan do CACP. Todavia, quando nós vamos para a vida prática, né, tanto ele, né, Martinez, como Elias Soares, né, tantos outros aí, Jamiers, eles não denunciam, porque os seus seminários estão recheados de pentecostais, estão recheados de assembleanos, né, e os seus canais também estão recheados desse pessoal que tem sede de ouvir a palavra de Deus. Estão tentando, alguns, né? Muitos não estão com sede de nada. Muitos estão elogiando o erro. Muitos estão elogiando a mentira, a falácia, o engano. Então, senhores, eu refiz o vídeo para mostrar para vocês que realmente hoje a apologética no Brasil, ela está, já era, ela virou praticamente, se eu tivesse um título para dar esse vídeo, eu colocaria o funeral da apologética no Brasil. Você acha que o senhor Rinaldi não ia denunciar essas coisas? Hein, o senhor Flávio Martinez? Ele não ia denunciar, não? Tem certeza, senhor Jamiers? E o senhor Elias Soares, você acha que o Nathanael Rinaldi não ia denunciar esses vídeos que eu mostrei aí? Jamais, né? Ele ia para frente, ele ia para cima. Entendeu? Porque ele é apologética como eu, das antigas. Não que esses daí, que tem título de apologista, né? Flávio Martinez,
Jamierson não seja das antigas também. Só que eles se renderam ao espírito deste século. É a mesma coisa que aconteceu com muitos reformados desse tempo aqui. Né? Você vê aí o Hernanes Dias Lopes se rendendo a esse tempo aqui. Né? Você vê, por exemplo, tem um canal chamado EATRE, onde o nosso irmão ali, reformado, denuncia que muitos reformados estão querendo vender os seus cursos, ganhar dinheiro. Se não bastasse já seus altos salários, né? Veja, dá uma olhadinha a denúncia do nosso irmão aí do canal EATRE. Teologia EATRE. EATRE significa Escola Aberta de Teologia Reformada. 100% reformados, tá? Eu gravei um vídeo esses dias reclamando de um teólogo e um youtuber, que inclusive até fez um vídeo diferente depois do que eu reclamei. Achei muito legal ele ter feito isso. Mas eu reclamei que ele estava falando muito dos problemas dos calvinistas e não estava apontando os erros dos arminianos que eles cometem contra nós, né? As mentiras que eles contam. Eu já falei isso em outros vídeos aqui no canal. E aí algumas pessoas vieram sugerir que os teólogos calvinistas não defendem mais a sua fé nas redes sociais porque eles precisam do dinheiro dos arminianos, dos católicos. E, cara, será que isso é verdade? Será que isso é verdade? Eu pensei com a minha cabeça, o que os calvinistas famosos estão fazendo na internet que não param para falar sobre as mentiras que os arminianos dizem sobre eles, né? Como eu mostrei lá, a gente é agnóstico, nossa doutrina é diabólica, a gente é de Satanás, né? E ninguém fala isso. E aqueles que falam contra essas ideias arminianas são considerados intolerantes. Quando nós nos defendemos, somos intolerantes. E o que eles falam contra nós é natural. É normal, né? E reclamei sobre isso e deu resultado, graças a Deus. E, cara, eu quero um resultado mais além do que isso, né? Então, o que os teólogos famosos estão fazendo na internet, gente? Por que eu não vejo Nicodemos falando sobre essa ideia do calvinismo segnóstico? Por que eu não vejo Hernandes falando sobre isso? O que está acontecendo na internet? É aí que eu decidi entrar no site dos caras. Eu vou reagir ao site deles agora. Mas é possível que alguns calvinistas estejam abrindo mão da verdade que professam para ganhar dinheiro com os arminianos. Isso é uma vergonha se estiver acontecendo. Não vou dizer se está ou não acontecendo. Você que está me assistindo, bota nos comentários se você concorda se está acontecendo ou não. Eu, particularmente, vendo meus livros, tenho meus vídeos, tenho vídeo na área de membros, nunca neguei quem eu sou, nunca neguei o que eu creio, falo abertamente, vocês já viram um monte de vídeo aí sobre isso, né? Mas parece que algumas pessoas, querendo crescer demais, abrem mão da verdade, algo que não condiz com a teologia reformada. Mas bem, dá uma olhada aqui na tela, vamos ver o que esses caras estão fazendo. O que nosso querido Nicodemos está fazendo no canal, na página da internet dele? Olha lá, ó. Ele criou uma escola chamada Vivendo as Escrituras. Aprofunde seus estudos e transforme seu relacionamento diário com Deus. Uma comunidade conduzida por Augusto Nicodemos, né? E aí tem vários comentários aqui. Então, tipo, por quê? E tem mais um monte de vídeo dele aqui. Aliás, ele criou uma escola mesmo, né? O que está acontecendo? O cara que era para estar pregando, ensinando, o cara criou uma escola online. E nenhuma parte dessa escola ele fala sobre teologia reformada. É isso que eu achei engraçado. Vamos ver os temas, ó. Panorama do Novo Testamento, interpretando a Bíblia, fundamentos da teologia reformada. Ó, bate na boca aí que eu falei que não tinha, mas tem aqui. A história mais importante da sua vida. Panorama do Antigo Testamento, Vivendo as Escrituras, que é esse site aqui geral. Deus, Você e o Dinheiro, Lutando contra a Pornografia, Batalha Espiritual. Os caras realmente estão lançando cursos online. E assim, faz sentido que eles parem de ser apologetas para vender curso? Bota nos comentários, eu não vou responder isso aqui não. Plano anual, R$ 470, R$ 67 por mês. Ai, cara, é tão complicado isso aqui. Não tem problema você criar um curso online, né? Vamos falar a verdade. Não tem problema. Agora, você abrir mão do que você professa ou não falar sobre isso para que você consiga mais clientes é muito estranho.
Vamos ver outro? Aí, ó. Hernandes Dias Lopes, capixaba, daqui do país, do estado que eu moro. Curso para o crescimento da igreja. Cara, um curso para o crescimento da igreja, seu Hernandes, o senhor tá ficando doido? É claro, a igreja tem que crescer. Mas, cara, você virou coach de igreja, Hernandes. Que isso, cara? Crescimento, cursos de crescimento para a igreja. Como entender os evangelhos. Oferta por tempo limitado, R$ 180, R$ 145, R$ 190. Escatologia, a milenista, aqui tá a dele, a milenista. Curso de pregação transformadora. Isso aqui é importante, mas devia estar num curso pago? Isso aqui, o cristão não tinha que aprender isso na igreja, não? E eu até entendo que pouca gente tem interesse, né? Ainda mais quando é de graça. Mas não devia ser ensinado na escola dominical? Monte de cursos. O cara virou um professor online, o coach dos reformados, o coach da teologia. Cara, que complicado. O que vocês acham disso aí? E olha os valores, né? Tudo isso devia ser ensinado de graça na igreja. Não estou dizendo que você não tem que colaborar financeiramente com ninguém. Até porque na igreja você entrega o dízimo, você dá ofertas, você colabora. Mas, cara, isso aqui virou comércio. Entende a diferença? Esse é o site LPC Cursos, né? E a gente tem o site do pastor Hernandes. Todos os lançamentos, todos os livros, inclusive coisas que a nossa confissão de fé não admite, que é teologias diferentes, né? Eu vi aqui esses dias uma bíblia de estudo daquele pastor neopentecostal. Cara, às vezes a gente julga os caras que falam contra esses caras e não percebe que eles talvez sejam certos. Eu quero que você lembre que, por exemplo, os profetas, né, no Antigo Testamento, talvez eles eram vistos do mesmo jeito que os caras que reclamam hoje são, entende? Talvez Isaías era julgado igual você me julga, por eu estar denunciando um problema dos cristãos, entende? A gente só não parou para pensar. Agora, esses caras aqui, eles deveriam estar fazendo alguma coisa também sobre a fé, a nossa fé. Mas você não vê vídeo do Hernandes respondendo a essas questões. Ele nunca fala sobre isso. Ele nunca fala sobre as polêmicas da eleição da predestinação criadas por outro pastor influente que está distorcendo tudo. Não, por quê? Não sei por quê. Responde se você quiser. O nosso colega aí, ó, outro pastorzão. Poxa, pastor Greconato, eu já fui chamado de filhote do Senhor, pela forma como eu ainda falo. Não sei se eu sou mais um filhote do Senhor, porque o Senhor também está sendo abalado por essa ideia de vender cursos online. Então, ó, por enquanto você só tem 3. Vamos parar nos 3? Vamos voltar a falar a verdade? Esses dias eu entrei no canal do Greconato e tinha um pastor falando contra o calvinismo lá também. Ele queria falar sobre todos, mas ele só falou do calvinismo. E aí eu fiz um comentário. E depois eu nunca mais achei o vídeo. Entende o que está acontecendo? Vocês estão querendo vender cursos, mas vocês não precisam abrir mão de quem vocês são. Eu sou calvinista, 5 pontos, 7 pontos. Sou o pior calvinista que você conhece na Terra. E eu ainda desejo que um arminiano compre meu livro. Mas eu não vou chegar aqui e diminuir aquilo que eu acredito. Até porque vocês precisam saber quem eu sou. Eu não preciso enganar vocês ou esconder quem eu sou. Vocês precisam se interessar pelos temas, ó. Esse aqui não é um livro contra o arminianismo, é um livro sobre leitura da Bíblia e ensinar a Bíblia. Então, cara, quem pode comprar isso aqui? Até o espírita pode comprar isso aqui, mesmo sabendo que eu sou totalmente contra o espiritismo. Então, eu não preciso ficar de picuinha falando, os calvinistas estão, os hipercalvinistas estão reclamando, estão falando errado, só para vender cursos para os caras. Não precisa fazer isso. Então, o Greconato, ele era o meu calvinista preferido, porque ele falava a verdade na cara, né? E quando ele reclama de alguns calvinistas, ele não está errado. O problema é que esses caras aqui não fazem o mesmo, com o mesmo peso, não é? O peso não tem que ser igual, porque são 2 pesos, 2 medidas. Por quê? São 2 produtos diferentes. Eles não fazem isso com o mesmo peso contra aqueles que estão mentindo, distorcendo, enganando as pessoas contra o calvinismo.
Pode ir no site deles, vocês não vão achar nada a respeito disso. É como se eles estivessem em outro lugar, isso não estivesse acontecendo. E está, né? Quem é o próximo aí? O próximo é o Iago Martins. Né? Iago Martins também, aquele batista mais ou menos, né? O cara falou lá que o Brasil seria melhor governado pelo Lula do que pelo Bolsomito, né? Antes do Lula ganhar. E aí o Lula ganhou e o Iago foi embora. Mas agora ele vende curso. Ele vende curso também, além do cabelo novo. Ó. Inclusive, Iago, esse vídeo que você tá ali, eu sou acostumado com esse Iago aqui, ó, com esse cabelo ali, com as entradas do Vegeta. O miserável é o gênio. Tá lá, o cara foi embora, né? E agora ele botou cabelo. Eu acho que esse Iago natural aqui, ele era legal. Iago, vamos começar de um princípio que você tá preocupado com a sua cabeça. Você tá preocupado com a sua careca, velho. Por quê? Por quê agora, né? Mas tudo bem, já fez também, não tem problema. Mas é mais um cara que tá aí, ó. Ele virou bonzinho, né? Ele tá bonzinho. Aí como é que ele tava gordinho? Tava gordinho porque tava ganhando dinheiro também, né? Não precisava mudar. Tá bom, né? E tá aí, o cara fez uma escola também. E aí, talvez seja por isso que ele não fale mais contra os vídeos, por exemplo, sobre o dom de línguas, né, dele. Não tem mais vídeos daquele tipo, né? Nunca mais falou nada sobre isso. Talvez os alunos dele sejam arminianos e pentecostais agora, então não pode mais falar, né? O próximo é um filósofo. Esse cara aqui é filósofo. E não vai falar dele não, hein? Ele é bravo. É bravo, a autoridade dele é máxima. Já reclamou também dos teólogos da jaula, né? Nós somos da jaula, gente que fala contra as heresias aí, somos da jaula, e eles é que são os topzinhos, né? E também tem seus cursinhos lá para vender. Também tem, ó. Vou clicar aqui em garantir minha vaga, vamos ver o que vai acontecer. R$900 à vista, né? Talvez se eu pagar isso aqui, ele nem responda o meu vídeo. Eu vou pagar aqui, eu vou comprar, ele nem vai responder. É isso aí, o pau que dá em Francisco, bate também em Manuel. Senhores, o grande problema é o seguinte, é nós deixarmos a hipocrisia de lado, tirarmos nossa ideologia, rasgar o nosso coração para a verdade. A verdade é que tanto, né, os apologistas do Brasil, né, eles estão rendidos a essa mentalidade pós-moderna, como muitos reformados de renome, medalhões, chamados medalhões, também estão rendidos aos seus cursos, à venda dos seus livros, e como a maioria do seu público, né, do Sr. Hernanes Dias Lopes, Augusto Nicodemos e tantos outros aí, né, são pentecostais, eles também não querem perder esse quinhão, né, pessoal? Eles não querem perder, né, essa parte do bolo. No fundo, está todo mundo envolvido numa coisa, né, pessoal? Querer ganhar um jotinha, né? E a palavra de Deus, ela vai ficando em segundo plano. Você não vê ninguém colocando cara a tapa aí para denunciar esses disparates, né? Só pessoas bobas como eu, né, que são taxados de na jaula. Olha, ali tem um calvinista na jaula. Quem é? O Marcos Lopes. Está na jaula. Sério? Tô na jaula, né, pessoal? Só que é o seguinte, se a jaula é pregar a verdade desse livro aqui, se a jaula é trazer a verdade da história da igreja, continuarei na jaula. Senhores e senhoras, eu quando era pastor das Assembleias de Deus, né, eu ouvi cada história cabeluda que não dá nem para contar aqui, viu, pessoal? Mas eu só vou lembrar uma história, né? Assembleia de Deus de Madureira, de Itaquera. Eu fiquei ali na gestão do pastor Alberto Vidal, né? Era um homem assim que tinha uma visão missionária, pregava muito bem. E certa vez, né, a liderança da Madureira, né, a atual liderança, eles quiseram tirar de cena esse Alberto Vidal e colocar o pessoal lá da linha deles, né, do neopentecostalismo. E aí, queridos, o Alberto Vidal certa vez foi intimado a se retirar da Assembleia de Deus de Itaquera. Ele falou que não ia sair porque não tinha motivo nenhum.
Ele não havia cometido absolutamente nada, certo? E certa vez o seu filho, visitando uma igreja, entrou no banheiro masculino. Quando ele entrou no banheiro masculino, um dos seguranças, né, da liderança desta igreja, entrou no banheiro e fez uma ameaça ao jovem. Olha, avisa o seu pai que se ele não sair por bem, ele vai sair por mal. Ameaçou o rapaz. Não vou entrar em detalhes aqui qual foi a ameaça, mas o rapaz ele teve que trazer o recado para o pai dele. O pai dele, como era uma pessoa muito séria, ele visou a família dele e se retirou ali do setor de Itaquera. Sendo assim, senhores, ele acabou formando um ministério próprio, uma igreja dele. Então, é assim, o problema de tudo isso, pessoal, sabe o que é? É as ovelhas, né? São as almas preciosas que foram conquistadas, né, lá no passado. Então, tudo está envolvendo uma coisa chamada money. Se você não tirar por bem, você vai tirar por mal. Agora, quando a gente vê cenas, né, como degradantes, como nós vimos recentemente, onde, né, foi feito aí o funeral, né, da bispa Keila, que era esposa do atual presidente, né, das Assembleias de Deus, Braz, né, nós vemos ali políticos falando, nós vemos ali todos os hereges falando, né, os donos da igreja renascer em Cristo. Nós vemos aí Silas Malafaia falando as suas bobeiras, né, vamos supor assim, né, entre aspas, né, porque ele tem que fazer a política dele, né. E a gente vê o pior de tudo, né, a filha do senhor Ferreira sendo consagrada a pastora numa cerimônia onde está todo mundo triste, né, pela morte daquela mulher que parecia ser uma pessoa calma, tranquila, serena, né, e que certamente não concordava com muitas coisas que eram feitas, né, pela liderança, né, onde ela teve que pedir desculpas até para algumas pessoas pelas ações da liderança da Assembleia de Deus Braz. É lamentável, né, que não sabemos o motivo pelo qual ela veio a morrer de fato, porque foi muito nebuloso toda essa história, né? Mas uma coisa é certa, consagrar uma filha numa cerimônia de funeral, sinceramente, é para acabar. Você entendeu? E o povo aplaudindo, eu vou deixar aqui os links aqui embaixo para você dar uma olhadinha nessas cenas horrorosas. Mas o mais impressionante é a cegueira do povo, né? Realmente é uma cegueira, assim, porque essas pessoas continuam contribuindo, né, para estas igrejas com seus dízimos e ofertas, e essas pessoas não têm discernimento nenhum bíblico. Mostra como realmente o século XXI, né, acabou com a mentalidade dos evangélicos e de muitos protestantes. Realmente, aí eu vejo o senhor Flávio Martinez criticando que as igrejas acabaram na Europa por causa do calvinismo, segundo ele, não segundo os livros e nem segundo a história. Mas segundo o senhor Flávio Martinez, ele diz que foi o calvinismo que acabou com as igrejas na Europa. Aí eu te pergunto, senhor Martinez, quem está acabando com as igrejas aqui no Brasil? Aqui não, né? Eu estou nos Estados Unidos. Lá no Brasil, quem é que está acabando com as igrejas? É o calvinismo? Ou é o arminianismo? Ou é o humanismo? Ou o secularismo? O que está acabando com as igrejas no Brasil? Tem vários templos, multidões, milhões de evangélicos, mas por acaso isso representa o evangelho de Jesus Cristo? Essas coisas loucas que nós estamos vendo, representa? Isso é evangelho? Por acaso nós não estamos no sepultamento do mundo evangélico no século XXI? Ou os senhores não conseguem enxergar isso? O senhor Jamierson, Elias Soares, né, e tanto pessoal aí, né? Não enxerga isso por quê? Vocês não querem enxergar? Vocês não querem denunciar? Vocês querem se calar, é isso?
diante de tamanha injustiça. Mas a Bíblia diz, não fará justiça o Senhor em toda a terra? Bem, eu vou dizer uma coisa, a palavra de Deus ela nos alerta também que um pastor que não denuncia o erro é como um cachorro que não late. Você entendeu? Ele não tem valor nenhum. Então, se vocês, através de ideologia, ficam batendo dia e noite no calvinismo e se esquecem de olhar o próprio quintal, vocês vão responder alguma coisa ou não diante de Deus? O que vocês acham? Não, tá tudo bem comigo, tá todo mundo bem com Deus. É verdade mesmo? Tá tudo bem? Vocês não vão responder absolutamente nada pela omissão que vocês fazem da apologética distorcida aqui no Brasil, lá no Brasil. É isso? Senhores, parece que realmente o pau que bate em Francisco não é o mesmo pau que bate, né? Não é, o slogan é bonito, mas na vida prática, senhores, eles estão esquecendo de realmente olhar para o seu telhado de vidro, né? A verdade, ela não está em denominações, né? Há muitos erros na própria Igreja Batista, do qual o senhor Flávio Martinez está inserido. Há muitos maçons, não tem muitos maçons aí, senhor Martinez? Tem, né? Mas o senhor quer falar da presbiteriana, não é verdade? A gente vê aí tanta incoerência desses apologistas do Brasil, você entendeu? Eles querem bater no evangelho monergístico, nos teólogos reformados, mas eles não conseguem ver as aberrações também das igrejas arminianas, né? Tanto nos Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos, como lá no Brasil. Aqui nos Estados Unidos já com bandeira, né? LGBT na frente das igrejas metodistas, assim como das igrejas presbiterianas, das igrejas congregacionais. Isso vai chegar no Brasil, tá, senhores? Isso vai chegar no Brasil, tá? Se não vai ser na nossa geração, vai ser na posterior. Mas vai chegar isso aí no Brasil. Porque um abismo chama o outro abismo. O senhor entendeu, senhor Martinez? Um abismo chama outro abismo. E as cenas que eles não comentam dentro da Assembleia de Deus, nem ele, nem o Paulo Cristiano, você entendeu? E nem Jamierson, nem ninguém. Eu vou deixar os links aqui embaixo para você dar uma olhada o que anda acontecendo dentro da Assembleia de Deus e das igrejas pentecostais. Evidentemente, quando eu falo Assembleia de Deus, estou falando das igrejas pentecostais, que praticamente, para mim, é a mesma coisa que neopentecostalismo. Eu sei que o pastor Paulo Romero fez uma distinção, fez num tempo que havia distinção, mas hoje, queridos, hoje, os ensinos a poder em suas palavras, profetize uma semana de bênção, estão em todas as igrejas, tradicionais até alguns, muito poucos, mas usam esses artifícios, mas é mais no mundo pentecostal mesmo, né? Eles estão lá profetizando a semana de bênção, ninguém fala nada, há poder em suas palavras, ensinos místicos da feitiçaria, né? Ensinos do xamanismo estão dentro das igrejas pentecostais. É um só, eu citei um só, existem variados, quebra de maldições hereditárias e tudo mais, né? E todos esses ensinos continuam dentro das igrejas pentecostais, entrando cada dia mais na Assembleia de Deus. Mas cadê os apologistas do Brasil? Alguém achou eles aí? Alguém achou o Flávio Martinez? Alguém achou o Jamierson? Ô Jamierson! Jamierson! Alguém achou eles aí? Se vocês acharem, fala comigo.